Pai do Senhor, meu querido, aqui quem fala é o pastor Elenilson, trazendo a palavra de Deus nesse momento, nessa quarta-feira abençoada para o seu celeiro espiritual. A Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 24, 22, ele narra sobre a narrativa sobre o valente. A Bíblia diz que Jesus está pregando a palavra de Deus, expulsando o demônio. Os fariseus se aproximam do Senhor e diz que ele expulsa demônio por nome de Beelzebul. A Bíblia diz que Jesus fala que Jesus veio expulsar demônio e libertar aqueles que verdadeiramente estavam presos. A Bíblia diz que cita Satanás aqui como valente, mas sobrevendo o mais valente, que é o Todo-Poderoso, derrota toda a casa, todo o mal feito pelo Satanás. A Bíblia diz que no livro de Efésios 4:27, não dê lugar ao diabo. Todos aqueles que dão lugar ao diabo. O diabo veio em João 10, versículo 10, diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Me lembro e recordo no Mateus capítulo 4, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que Jesus é tentado. Chegando no último dia, a Bíblia diz que Satanás vai tentar derrubar Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus derrota Satanás intermédio da palavra. Que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Me recordo também no livro de Jó, capítulo 1, quando os filhos de Deus se apresentaram aos céus. A Bíblia diz que Satanás se infiltra no meio dos filhos de Deus. E a Bíblia diz que ele vai acusar a Jó. A Bíblia diz que Deus diz: como você vem citar meu servo Jó sem causa nenhuma. Ele disse: porque na terra não tem um homem sincero, temente, que desvia do mal, como meu servo Jó. Satanás disse: ele só é fiel ao Senhor, porque o Senhor, tudo onde ele coloca as mãos, ele prospera. O Senhor disse: vai lá e toca em tudo que Jó tem, e verá se ele não blasfema contra o Senhor. A Bíblia diz que Deus permite Jó ir lá e tocar em Jó. E a Bíblia diz que Satanás vai, não perde tempo e toca em Jó. E a Bíblia diz que Jó derrota Satanás, intermédio da obediência, intermédio da oração, intermédio da consagração, intermédio da sua sinceridade com o Senhor, dizendo: Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Me recordo também de 1 Reis capítulo 18, quando Elias vai e derrota os profetas de Baal. A Bíblia diz que Elias, derrotando os profetas de Baal, ele recebe uma ameaça e corre para a caverna. A Bíblia diz que Elias fica dentro da caverna, passa vento, passa tempestade, e a Bíblia diz que Elias fica lá dentro, porque Elias entende, mesmo que ele está na caverna, para se livrar da morte, mas Elias não perdeu a sua intimidade com o Senhor. Vou repetir de novo: Elias correu, Elias fugiu, porque todos nós sabemos, todos nós que fomos ameaçados por alguém, nós vamos ter medo, nós vamos fugir, nós vamos se esconder. E foi assim que Elias reagiu. Elias, quando soube que Jezabel procurava capitular para querer matar ele, a Bíblia diz que ele se esconde dentro de uma caverna. Mas Elias, dentro da caverna, Elias não esqueceu do Deus que ele serve. Elias não esqueceu que o Deus que ele serve dá proteção. E a Bíblia diz que passou um vento, Elias não saiu. Passou um fogo, Elias não saiu, porque Elias entende que ele conhece o Deus que ele serve. O texto diz que nesse momento Elias vem uma voz humilde, mansa, e disse: Elias, sai da caverna. E Elias saiu e recebeu a tua vitória e a autoridade da parte do Senhor. Entenda uma coisa, que o diabo ele pode vir contra mim, contra você, mas se nós estivermos na posicionamento, se nós estivermos em oração, se nós estivermos buscando o Senhor, pode ter certeza que o diabo não vai te derrotar, o diabo não vai te derrubar, porque eu entendo uma coisa: aquele que te guarda não tosquenejará, e eis que não tosquenejará aquele, o guarda de Israel. A Bíblia diz no livro do Salmo 121, versículo 8, que ele guardará a tua entrada, ele guardará a tua saída, porque ele é Deus. O livro do Salmo 91, 7, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Eu entendo que o valente de Lucas 11 é Satanás. Satanás, ele veio como um valente. A Bíblia diz que em 1 Pedro, aleluia, 1 Pedro 5, versículo 8, ele diz que ele veio ao derredor em busca de que pode tragar. Mas escuta uma coisa da parte do Senhor:
aquele que é guardado no Salmo 91, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que é guardado pelo Senhor, o diabo não toca, o diabo não mata, o diabo não destrói, porque aquele que é guardado pelo Senhor, o Senhor vela pela tua palavra. Isaías 43:13, ele disse: antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa escapar das tuas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Ou entenda uma coisa, irmão, que aquele que é guardado pelo Senhor passa luta, passa prova, passa adversidade, passa por calúnia, passa por deformação, mas ele não desiste, porque ele sabe que tem um Deus que vela sobre a tua palavra, ele sabe que tem um Deus que segura nas tuas mãos. Isaías 41, versículo 10, ele disse: não tema que eu sou contigo, não se assuste que eu sou teu Deus, eu te sustento com a destra da minha justiça. Deus está no meio daquele que teme a Ele, Deus está no meio daquele que verdadeiramente serve a Ele. Eu quero trazer uma palavra para você. Talvez você está desmotivado, talvez você quer parar no meio da caminhada, talvez você olhou para a direita, para a esquerda, para a frente e para trás e não encontrou alguém que segurasse tuas mãos. Mas eu te convido nessa manhã para você olhar para cima. Salmo 121, eleve os teus olhos para o monte, de onde virá o seu socorro. O seu socorro não vem do Senhor, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Talvez você está olhando para a terra, talvez você está olhando para os seus pastores, talvez você está olhando para os teus irmãos, talvez você está olhando para aquele que é falho. Só que a Bíblia diz que olhar para o consumador da sua fé, que é o Todo-Poderoso. Talvez você está no seu sentido querendo parar, talvez você quer desistir porque a luta está grande, a tempestade está grande, mas eu venho aqui dizer uma palavra da parte do Senhor. Sabe essa luta que você está passando, sabe essa prova que você está passando, é para Deus te aprovar lá na frente. Deus não dá uma prova para não dar uma vitória, Deus não dá uma luta para te aprovar no meio desse deserto. É bom estar no deserto, é bom. Deixa Satanás levantar alguém para lhe caluniar, deixa Satanás levantar alguém para querer tirar da presença do Senhor, deixa Satanás querer levantar calúnia contra a tua vida, porque o Salmo 91, versículo 4 diz que a tua verdade é escudo e bronquel. A Bíblia diz que Satanás incitou, aleluia, o povo da Babilônia, os fofoqueiros, aqueles soldados, aqueles homens que não tinham, aleluia, um Deus todo-poderoso. Daniel foi levado cativo para a Babilônia, e a Bíblia diz que Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes no dia. Sim, Daniel tinha o hábito de orar 3 vezes no dia. A Bíblia diz que os invejosos daquela época diz que queria derrubar Daniel. Por quê? Porque Daniel orava 3 vezes no dia, e Daniel tinha a glória de Deus sobre a vida dele, Daniel tinha sabedoria divina sobre a vida dele, e isso causou inveja na vida daqueles que verdadeiramente não serviam ao Senhor. Fizeram um decreto para o rei Dário: durante 30 dias ninguém adorava outros deuses, ninguém fazia culto para ninguém, somente adorar o rei Dário. Aleluia. Procuraram, aleluia, contra Daniel alguma falha, e não acharam falha contra Daniel, e disseram: vamos pegar ele na lei do Deus dele. E Daniel tem o hábito de orar 3 vezes no dia. A Bíblia diz que Daniel entra para dentro do seu quarto, Mateus 6, versículo 6, entra dentro do seu quarto, abre as portas para as bandas de Jerusalém, e a Bíblia diz que Daniel começa a orar ali, ao nome do Senhor. A Bíblia diz que aqueles invejosos vê Daniel orando e levam um decreto para o rei Dário: olha, pregamos Daniel numa faia, adorando, aleluia, a outros deuses que não seja o rei Dário. Mas o texto diz que pega Daniel e leva Daniel e joga Daniel dentro das covas do leão. Só que eles pensaram que pegaram Daniel numa falha, mas quem ora o Senhor, quem busca o Senhor, não tem falha nenhuma. E Daniel ali perseverando, joga Daniel nas covas do leão, mas o leão da tribo de Judá estava lá, o dono do mundo estava lá. Quando os leões da terra se apavorou para pegar Daniel, o leão do céu se levantou e disse: a terra se cala, a terra se prostra. E o leão da tribo de Judá ainda era livramento, abraçou Daniel, cuidou de Daniel e disse:
Daniel, meu servo fiel, você foi fiel a mim, eu também serei fiel a você. Eu tapo a boca do leão e o meu nome é glorificado sobre a tua vida. Deixa eu fazer os parênteses aqui. Pode te colocar na boca do leão, pode querer levantar calúnia contra a tua vida, pode fazer, mas aquele que te guarda não tosquenejará. O guarda de Israel vai te dar livramento. Eu quero te dizer nessa manhã, não se preocupe com quem está lhe caluniando, não se preocupe com quem está se levantando contra a tua vida. Fica na posição de vaso, porque o livramento de Deus chegará sobre a tua vida, porque Ele não é homem para que minta, e não filho do homem para